E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cauã. Hoje eu vim falar um pouco da minha experiência com Rolling Door, depois de quase um ano e quase 7.000 km rodados com o meu Cyclopus T2. Eu decidi pegar o Rolling Door basicamente para fugir da chuva. Aqui em Natal existe uma época do ano que chove quase todo dia durante, sei lá, 2 meses. Inclusive estamos nessa época agora. E acabou que foi isso, eu decidi ele pegar como uma ferramenta de treino para fugir um pouco da chuva e acabou se mostrando algo muito mais eficiente e que eu acabei usando muito mais do que só para fugir da chuva. Nos primeiros dias eu honestamente queria um pouco devolver o rolo. Eu já tinha testado o rolo do meu treinador, que eu tinha, acredito que, achado que ele tinha uma experiência de pedalada um pouco mais natural. Mas principalmente usando a função erg nesse modelo que eu tenho, ele ficava bem esquisito. Mas eu acho que isso foi um pouco de configuração de aplicativo. Depois de um tempo, tipo assim, passou. E eu me encontro muito satisfeito, assim. Tipo, você, principalmente quando você bota no modo para andar livre, para sentir a inclinação do simulador. E aí pode ser o Mayush, Zwift, enfim. Você tem uma experiência de pedalada um pouco mais perto da natural. Ano passado, inclusive, eu cheguei a fazer 10 horas direto nele, fiz uma pedalada de 430 km. E assim, acaba que você se acostuma. Falando nisso também, você consegue ter uma qualidade de treino que às vezes você não consegue ter na rua, dependendo de onde você mora. Se você mora numa região muito serrana, onde sobe ou desce e tal, aqui você consegue, por exemplo, ter um treino de Z2 de 2 horas, então você passa as 2 horas pedalando. Não tem que ficar dando banguela e tal, por causa, ou que tá descendo, ou por causa de sinal, ou enfim. E sem falar que, tipo assim, você tem uma segurança muito grande, assim, né? Tipo, eu tava, uma época do meu treino, eu tava fazendo 4 horas, 3 horas, quase todo dia. Isso daqui facilita muito sua vida, sabe? Tipo assim, não tem que ficar se preocupando com posto pra tomar água, porque você já enche tudo e fica aqui do seu lado. Não furar pneu, que é um problema que eu tenho muito aqui na minha região. Apesar de, pode ser com tubeless, pode ser de qualquer jeito, tem muito furo de pneu. E esse tipo de coisa assim que me trouxe uma paz absurda. E também eu sou estudante, né? Faço faculdade. E eu vi durante uma época eu acabei que eu poderia treinar em horários mais tardes do que o que eu poderia treinar na rua. Por causa que eu conseguia treinar enquanto tava anoitecendo ou até de noite já mesmo. Então, tipo assim, você não perde treino, sabe? Tipo, é uma vantagem muito significativa. Falando também em vantagens do rolo, eu acho que tem alguns tipos de intervalado que você consegue fazer nele. Principalmente aqui que não tem serra, que você é bem difícil fazer na vida real, sabe? Porque como é plano, são alguns níveis de potência que eu acho muito difícil sustentar na rua, porque mesmo usando o Coroa 54, às vezes acaba sendo difícil. Que no rolo você faz com uma tranquilidade. Assim, obviamente você continua fazendo força pra cacete, mas você não tem que se preocupar em estar subindo ou descendo ou em achar o terreno ideal para fazer aquele tipo de treino, sabe? Tipo, é outra grande comodidade para mim. Minha experiência geral é que depois que você acostuma com o rolo, basicamente fica tranquilo. Eu acredito que para algumas pessoas que têm um foco no ciclismo um pouco mais recreativo, acaba não sendo tão interessante, mas honestamente eu me divirto bastante, eu me acostumei. Você acaba entrando no estado de flow no indoor. Acho que às vezes você tem que andar na rua, inclusive, tipo, tem semanas que eu só ando no indoor e você fica tipo, nossa, eu queria ir pra rua. Essa foi uma semana, por exemplo, pra mim, que choveu muito aqui. É hoje o primeiro dia de sol, inclusive, já eu tô tirando a bike do rolo. E acaba que tipo, não substitui, obviamente, mas acaba sendo uma ferramenta extra e você se diverte bastante nela também. Acho que, basicamente, o maior problema nesse rolo aqui e em qualquer um, eu acho que é calor. Aqui no meu quarto eu pedalo com ar-condicionado e ventilador em mim. E se eu tô apenas com um deles, às vezes não dá conta, sabe? Você desidrata bastante. Então eu acho que isso é um negócio a ficar ligado. Eu recomendo muito que use ventilador na cara. Mas nunca vai ser tão bom quanto na rua, nesse sentido assim, tipo, ventilação acho que é o maior problema de andar em casa.
Outra vantagem também, além de furo de pneu, acho que é manutenção. Você gasta muito menos com manutenção da bicicleta. Obviamente você tem bicicleta para gastar, mas querendo ou não, você economiza muito rolamento de tudo, porque você tem menos contato com areia, menos contato com sujeira e coisa do tipo. Se você manter sua bicicleta limpa, você não vai fazer revisão do seu rolo quase nunca. Inclusive a maioria das marcas não recomendam que você faça revisão enquanto está no período de garantia. Então só limpar o cassete e tal. Falando por que eu escolhi esse modelo, basicamente, honestamente, na época foi um pouco de preço, mas eu também acho que ele funciona muito bem. Eu acho que uma funcionalidade que ele tem, que muitos outros rolos mais caros não têm, é de funcionar bem sem energia. Ele passa dados para o Wahoo ou para o que seja sem estar conectado à rede elétrica. Então, assim, para aquecer para provas e esse tipo de coisa acaba sendo um diferencial. E honestamente fiquei surpreso, assim, tipo, são poucas coisas que o T2 me deixou da mão. Eu acho que um pouco mais para treino de sprint, eu acho que para isso seria necessário um rolo mais robusto. Ahn, e para treinos também quando o torque é muito alto, no geral, porque acaba que você sente que ele dá uma patinada. Então, é isso, eu posso fazer um vídeo um pouco mais dedicado a ele, falando dos problemas que eu tive com ele, mas que hoje em dia não se aplicam mais. Eu tinha alguns problemas com o erg dele, mas que foram corrigidos com atualizações. E é isso. Eu acho que nessa faixa de preço ele é quase perfeito, assim. Tipo, não dá pra comparar ele muito com o X2, porque ele tem uma precisão de potência muito melhor. Tipo assim, eu uso o pedal da Xioma na minha bicicleta e a diferença é basicamente nenhuma. Minhas considerações finais são: se você leva o ciclismo a sério e, tipo, o treinamento acaba sendo uma das suas prioridades, eu acho que o do Roland é das melhores compras que você pode fazer, porque independente de chuva, independente de às vezes bicicleta quebrada, independente de muitas coisas, você consegue treinar. Além de poder treinar com potência, para quem não tem potência mesmo na bicicleta, eu acho que pra mim é a segunda melhor compra que eu fiz desde que eu comecei a pedalar, perdendo só pro medidor de potência. E também eu acho que foi essencial, assim, para mim em relação a manter consistência nos treinamentos, porque é isso, é questão de a gente tem rotinas e cada um treina de um jeito diferente, no horário que pode, e acaba sendo uma ferramenta fundamental. Espero que vocês tenham gostado, estilo de vídeo um pouco diferente. Vou tentar fazer mais coisas nesse tipo, vídeos um pouco mais comentando sobre a minha experiência no ciclismo geral. Quando eu estava pesquisando sobre comprar rolo e essas coisas, eu acho que eu não ouvi bastante coisa que eu gostaria de ter ouvido. E é isso. Fiquem bem, até a próxima.